O mundo invisível, a realidade dos demônios nas Escrituras. Desde os tempos antigos, as Escrituras nos revelam a existência de uma dimensão espiritual paralela à realidade visível. Este mundo invisível é habitado por seres que transcendem o entendimento humano, e entre eles estão os demônios, entidades espirituais malignas cuja origem remonta à rebelião celestial liderada por Lúcifer. A Bíblia apresenta esses seres como inteligências espirituais caídas, que agem contra os desígnios divinos e atormentam a humanidade em diferentes formas. A primeira menção clara da presença maligna ocorre em Gênesis, com a serpente no Éden, considerada por muitos teólogos como uma manifestação de Satanás. A sutileza com que o mal se manifesta já demonstra sua astúcia. Não aparece em formas grotescas inicialmente, mas seduz, manipula, engana. No entanto, é nos evangelhos que as possessões demoníacas se tornam frequentes e explícitas, principalmente durante o ministério de Jesus. O cenário do Novo Testamento nos transporta para uma realidade onde pessoas são fisicamente controladas por entidades espirituais, apresentando comportamentos violentos, força sobre-humana, isolamento social e sofrimento extremo. Esses relatos não são simbólicos ou metafóricos. São apresentados como fatos reais, testemunhados e combatidos diretamente por Cristo. A possessão demoníaca, nesse contexto, não é apenas uma metáfora para o mal interior, mas uma dominação espiritual literal. O livro de Mateus, no capítulo 8, nos apresenta um dos relatos mais impressionantes. 2 homens possuídos na região dos Gadarenos, habitando túmulos, violentos ao ponto de ninguém ousar passar por ali. Quando Jesus se aproxima, os demônios se manifestam imediatamente, reconhecendo sua autoridade. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Essa pergunta revela que os demônios têm consciência de sua condenação futura, mas ainda estão ativos no presente. Além disso, a presença dos demônios nas Escrituras não está limitada à possessão. Eles influenciam governos, espalham falsas doutrinas, promovem doenças e operam sinais e maravilhas enganosos. Paulo, em sua carta aos Efésios, adverte: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Esta estrutura hierárquica demoníaca sugere uma organização sofisticada no reino do mal. O Antigo Testamento, embora menos explícito nas possessões, reconhece a existência de espíritos malignos que atormentam os homens. Em 1 Samuel 16, um espírito maligno da parte de Deus atormenta o rei Saul. Este trecho levanta discussões profundas sobre a soberania divina e como até mesmo o mal pode ser usado como instrumento de juízo ou correção. No livro de Jó, temos outro vislumbre do mundo espiritual, onde Satanás aparece perante Deus, acusando Jó. A interação entre o Criador e o acusador revela uma dimensão legalista, onde o diabo age como promotor, buscando motivos para causar sofrimento. Esta narrativa reforça que as tragédias humanas nem sempre têm causas naturais. Há influências ocultas, muitas vezes ignoradas. Esses trechos das Escrituras não são apenas registros históricos ou religiosos. São alertas vivos de que o mal espiritual é real, ativo e profundamente interessado em destruir o ser humano. A Bíblia não apresenta os demônios como mitos folclóricos, mas como parte de uma guerra espiritual intensa que transcende o tempo e o espaço. Encontros com o mal, possessões no ministério de Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, as possessões demoníacas assumiram um papel central nos encontros com o sobrenatural.
O poder das trevas se manifestava abertamente, e os evangelhos registram repetidas situações em que indivíduos possuídos são libertos por meio da autoridade espiritual de Cristo. Esses encontros não apenas revelam a realidade do mal, mas também a soberania absoluta de Jesus sobre o mundo espiritual. Em Marcos 1, 23, 26, temos o caso de um homem possuído em uma sinagoga. O ambiente religioso, normalmente associado à paz e à espiritualidade, torna-se palco de um confronto direto entre o bem e o mal. O demônio reconhece imediatamente quem é Jesus. Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para destruir-nos, sei quem és, o Santo de Deus. Essa reação demonstra que no reino espiritual, Jesus não era um desconhecido. Os demônios sabiam exatamente quem ele era e temiam sua presença. Outro relato impactante ocorre em Marcos 5, onde um homem possuído por uma legião de demônios vive entre os sepulcros. O termo legião era usado para descrever uma unidade militar romana de até 6.000 soldados, sugerindo que aquele homem estava dominado por milhares de entidades malignas. Sua condição era aterradora. Ele se feria com pedras, gritava incessantemente e não podia ser contido por correntes. Ao ser libertado, os próprios demônios suplicam para não serem enviados ao abismo, pedindo para entrar em uma manada de porcos. Jesus permite, e os porcos se lançam ao mar em um ato simbólico de purificação e julgamento. Esses episódios destacam não apenas o sofrimento causado pela possessão, mas a percepção espiritual dos demônios sobre Jesus. Enquanto muitos humanos não compreendiam sua identidade messiânica, os espíritos malignos a reconheciam instantaneamente. Essa ironia espiritual mostra o quão cega pode ser a humanidade diante do sagrado, enquanto o próprio inferno treme diante de Deus. Além dos relatos dramáticos, há casos de possessões silenciosas, como em Lucas 13, onde uma mulher sofre por 18 anos com um espírito de enfermidade, sendo encurvada e incapaz de se endireitar. Jesus a liberta ao declarar: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." O espírito que a afligia era sutil, agindo como uma doença crônica. Isso nos leva a refletir. Quantas condições que hoje são consideradas apenas físicas ou psicológicas podem ter, ao menos em parte, uma raiz espiritual? Os exorcismos realizados por Jesus sempre eram acompanhados de palavras de autoridade. Ele não realizava rituais complexos ou usava objetos simbólicos, bastava um comando verbal: "Sai dele!" A autoridade do Filho de Deus era suficiente para subjugar os poderes das trevas. Isso contrastava fortemente com os métodos usados por exorcistas judeus da época, que dependiam de encantamentos, amuletos e longos rituais. Esses eventos não eram meros espetáculos de poder, mas sinais do reino de Deus invadindo o domínio das trevas. Jesus mesmo declara: "Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus." Cada libertação era uma proclamação espiritual de que o domínio de Satanás estava sendo derrotado, passo a passo. Os apóstolos e a continuação da guerra espiritual. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos assumem a missão de levar o evangelho ao mundo e, com isso, herdaram também o enfrentamento direto contra as forças das trevas. A autoridade concedida por Cristo aos seus discípulos não se limitava à pregação. Incluía poder para expulsar demônios, curar enfermos e confrontar o reino espiritual maligno onde quer que ele se manifestasse. Em Atos 5, encontramos um dos primeiros registros dessa continuidade da batalha espiritual.
O texto relata que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e que, até das cidades circunvizinhas, traziam enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A universalidade dessa libertação revela a gravidade da possessão demoníaca na sociedade da época. Multidões inteiras afetadas, necessitando de intervenção divina. Um episódio particularmente impressionante ocorre em Atos 8, quando Filipe vai à cidade de Samaria. O texto declara: os espíritos imundos saíam de muitos, clamando em alta voz. Essas manifestações públicas, violentas e audíveis, confirmam que a possessão demoníaca não era algo discreto. Ela se revelava como um distúrbio físico e espiritual, deixando um rastro de sofrimento por onde passava. A libertação, por outro lado, era um sinal de restauração completa. A ação de Pedro em confrontos espirituais também merece destaque. Em Atos 9, ele ressuscita Tabita, um milagre de poder. Mas é no episódio com Simão, o mágico, que vemos um confronto indireto com a manipulação espiritual maligna. Simão havia se encantado com os milagres e tentou comprar o dom do Espírito Santo, revelando uma mentalidade corrompida que se alinha à filosofia demoníaca de controle e manipulação espiritual. Pedro o repreende duramente. Teu coração não é reto diante de Deus? Arrepende-te desta tua maldade. Mas é Paulo quem protagoniza os confrontos mais diretos e dramáticos com o mundo demoníaco. Em Atos 16, enquanto estava em Filipos, uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação começa a segui-lo e clamar publicamente que eles eram servos do Deus Altíssimo. Embora aparentemente positivo, Paulo reconhece que o espírito em ação ali não era do Espírito Santo, mas uma entidade demoníaca disfarçada. Após dias de perturbação, Paulo se volta e ordena: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E o espírito sai na mesma hora. Este caso é particularmente revelador, pois mostra que os demônios nem sempre se manifestam com agressividade ou deformidade. Podem vir travestidos de religiosidade, manipulação emocional ou até elogios. A jovem era uma fonte de lucro para seus senhores, e a libertação dela causou prejuízo financeiro. Uma evidência de como o mal espiritual pode estar profundamente entrelaçado com sistemas sociais e econômicos. Outro embate notável se dá em Éfeso, quando alguns judeus tentam imitar Paulo e exorcizar um espírito maligno dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O espírito responde com sarcasmo e poder: a Jesus conheço e a Paulo sei quem é, mas vós quem sois? E então o homem possuído salta sobre eles, vence-os e os deixa nus e feridos. Esse episódio demonstra que o mundo espiritual reconhece a autoridade verdadeira. E a autoridade só é eficaz quando há aliança real com Deus. Com os apóstolos, a possessão demoníaca se confirma como uma realidade pós-Cristo, negando qualquer ideia de que as manifestações demoníacas foram apenas eventos simbólicos limitados ao tempo de Jesus. A guerra espiritual continua ativa e a libertação segue sendo um sinal do reino em ação. O próprio Paulo, em suas cartas, enfatiza essa batalha constante, aconselhando os fiéis a vestirem toda a armadura de Deus para resistirem no dia mau. Espíritos no Antigo Testamento e outras possessões misteriosas. Embora o Novo Testamento ofereça os relatos mais diretos e detalhados sobre possessões demoníacas, o Antigo Testamento também contém passagens perturbadoras que indicam a atuação de entidades malignas. O modo como esses textos abordam o tema é mais velado, mas nem por isso menos sinistro ou revelador. Um dos casos mais emblemáticos é o do rei Saul,
que após rejeitar as ordens de Deus, é abandonado pelo Espírito do Senhor e passa a ser atormentado por um espírito maligno. Em 1 Samuel 16:14 está escrito: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Essa passagem gera intensas discussões teológicas, pois sugere que Deus permite ou até envia entidades demoníacas para executar juízo ou disciplina. O sofrimento de Saul é tão intenso que apenas a música de Davi com sua harpa lhe traz alívio temporário. Essa relação entre música e alívio espiritual se repetirá em exorcismos modernos, onde hinos e louvores perturbam profundamente as entidades. Outro relato perturbador aparece em 1 Reis 22. O profeta Micaías descreve uma cena no céu, onde Deus pergunta quem enganará o rei Acabe para que vá à guerra e morra. Um espírito se apresenta e diz: eu o enganarei. Deus pergunta como, e ele responde: serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Deus então o autoriza. Essa visão aterradora mostra um plano espiritual onde até a mentira é usada para cumprir o propósito divino, e os espíritos mentirosos, agentes do mal, são instrumentos em um tabuleiro cósmico complexo. Também há relatos mais obscuros, como a consulta de Saul à médium de Endor, quando ele invoca o espírito de Samuel. O episódio levanta dúvidas. Seria de fato o espírito do profeta ou uma entidade demoníaca que assume sua aparência? A necromancia é condenada repetidamente nas Escrituras, e a presença de entidades que fingem ser os mortos é compatível com muitos relatos modernos de possessão, onde espíritos se passam por entes queridos falecidos para enganar e controlar suas vítimas. Em Deuteronômio, a proibição direta contra encantadores, adivinhos, necromantes e médiuns, práticas todas associadas à invocação e pactos com espíritos. A razão para tal proibição não é apenas moral, mas espiritual. Essas práticas abrem portas para possessões e influências demoníacas. Elas são brechas por onde o inimigo entra, oferecendo conhecimento e poder, mas cobrando um preço altíssimo: a alma. Mesmo os salmos fazem referência a demônios de forma poética, porém alarmante. No Salmo 106, o povo de Israel é repreendido por sacrificar seus filhos aos demônios, ou shedim no hebraico original. Esses sacrifícios, praticados por influência pagã, eram atos de idolatria extrema que evocavam a presença dessas entidades malignas. O derramamento de sangue inocente é repetidamente vinculado à adoração demoníaca, algo que ainda encontra ecos nas seitas ocultistas modernas. Esses relatos do Antigo Testamento servem como um pano de fundo sombrio para os eventos mais explícitos do Novo. Eles mostram que o mal espiritual sempre esteve presente, atuando em sombras e nas margens da narrativa bíblica. Demônios, espíritos de mentira, entidades de adivinhação, tormentos espirituais. Tudo isso compõe o cenário de uma guerra invisível que atravessa toda a Escritura. E o que nos dizem esses registros milenares? Que a possessão não é uma invenção moderna, nem um delírio medieval. Ela é uma realidade espiritual descrita por séculos em textos sagrados, observada por profetas e enfrentada por homens e mulheres que ousaram se aproximar demais do abismo. Ecos do mal, a possessão nos dias de hoje e os sinais bíblicos. Com o passar dos séculos, a percepção moderna sobre demônios e possessões foi se diluindo entre o ceticismo científico, a racionalização psicológica e o entretenimento cinematográfico. No entanto, para quem mergulha profundamente nas Escrituras, torna-se impossível negar que o fenômeno da possessão demoníaca transcende culturas, épocas e geografias.
Os sinais relatados nas Escrituras são ecoados ainda hoje, em relatos contemporâneos assustadoramente similares. O que impressiona é que muitos exorcistas e estudiosos modernos, incluindo psiquiatras e padres treinados, relatam casos reais onde os sintomas ultrapassam qualquer explicação médica ou psicológica. Pessoas que falam idiomas nunca estudados, força descomunal, conhecimento de fatos ocultos e aversão extrema a símbolos sagrados são descrições comuns nesses casos. E quando comparamos tais fenômenos com os relatos bíblicos, encontramos uma assustadora familiaridade. A Bíblia nos alerta que nos tempos do fim, a influência demoníaca aumentaria. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo escreve: "Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." O termo doutrina de demônios é revelador. Não se trata apenas de possessão física, mas de ideologias, filosofias e crenças disseminadas pela sociedade que tem origem espiritual maligna. Essa atuação silenciosa é mais perigosa do que as manifestações explícitas. Ao invés de gritos e convulsões, temos ideias sedutoras que afastam o homem de Deus e o mergulham em um relativismo espiritual. O diabo, como diz Pedro, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não precisa rugir para enganar. Às vezes, sussurra. Além disso, o avanço da tecnologia e da exposição ao oculto por meio de mídias, jogos, músicas e redes sociais cria brechas cada vez maiores. A cultura atual banaliza a invocação de entidades, promove simpatias e manifestações espirituais como se fossem inofensivas. Em muitos casos, jovens entram em contato com práticas ocultistas sem sequer perceber, abrindo portas espirituais reais que os expõem a opressões e possessões. A banalização da espiritualidade é um terreno fértil para a influência demoníaca. Quando a humanidade trata o sagrado com descaso, ela permite que o profano se infiltre silenciosamente. O espírito de adivinhação, por exemplo, que Paulo enfrentou em Filipos, hoje se manifesta em práticas modernas como tarô, astrologia, cartomancia e invocações de espíritos guias. Tudo isso sob uma roupagem espiritualista e não religiosa, enganando até os mais esclarecidos. No entanto, a Escritura é clara: não vos deixareis enredar por tais práticas. A possessão demoníaca continua sendo uma realidade viva e atuante, e embora as manifestações mudem de forma, o espírito por trás delas é o mesmo. A guerra espiritual não terminou com os apóstolos. Ela continua em nossos dias, e os demônios seguem procurando casas espirituais para habitar, como Jesus ensinou em Lucas 11. Esse trecho é particularmente revelador. O espírito maligno, ao sair de uma pessoa, vaga por lugares áridos, buscando repouso. Não o encontrando, retorna à sua antiga casa, e achando-a vazia, traz consigo outros 7 espíritos piores. Aqui temos uma lição crucial. A libertação não é o fim, mas o começo de uma vida nova. Uma alma vazia, sem Deus, sem fé, sem verdade, torna-se um alvo fácil para uma possessão ainda mais intensa. Conclusão impactante: a luta final entre luz e trevas. Ao olharmos para todo o espectro dos relatos bíblicos sobre demônios e possessões, percebemos que a Escritura nos revela muito mais do que histórias sobrenaturais. Ela nos mostra uma guerra espiritual em curso, uma batalha invisível que envolve cada ser humano. Não estamos apenas diante de símbolos ou lendas antigas. Estamos diante de uma verdade que transcende culturas, que ecoa por milênios e que afeta a alma de cada um de nós. A Bíblia nos chama à vigilância.
Ela nos lembra que a verdadeira guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Essa guerra não é travada com armas humanas, mas com fé, oração, jejum, arrependimento e a palavra de Deus. A possessão demoníaca é apenas um dos sintomas dessa batalha, o mais visível. Mas há muito mais por trás das cortinas. Muitos vivem possessões sutis, invisíveis. Estão acorrentados a vícios, dominados por ódio, medo, orgulho, ganância. Não gritam, não se contorcem, mas suas almas estão em cativeiro. O maior engano do inimigo é fazer o homem acreditar que está livre, enquanto arrasta correntes espirituais. A verdadeira possessão, muitas vezes, é aquela que não se manifesta fisicamente, mas que consome lentamente a alma dia após dia. Por isso, a mensagem mais profunda deste vídeo é clara: não brinque com o invisível. Não subestime a realidade espiritual. Não se iluda com uma espiritualidade rasa, moldada por conveniências. O mal existe e ele deseja dominar mentes, corações e corpos. Mas há esperança. E essa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Ele venceu o inferno, a morte e todos os demônios. Ele libertou os possessos, curou os oprimidos e prometeu estar conosco até o fim. Se há uma moral nessa longa jornada pelas Escrituras, é esta: o mal é real, mas o poder de Deus é absoluto. Nenhuma força das trevas pode resistir à autoridade do nome que está acima de todo nome. E a vitória começa quando decidimos não ser espectadores passivos dessa guerra, mas soldados ativos, conscientes, espiritualmente preparados. Essa é a hora de despertar, a hora de abrir os olhos para além do véu da carne, a hora de buscar a verdade e rejeitar as mentiras que o mundo e os demônios insistem em nos vender. Que cada espectador deste vídeo sinta, no fundo da alma, o chamado para uma vida de propósito, de fé autêntica e de resistência espiritual. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.